Da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco. Neste carnaval, precisou, o Bradesco resolve. Boa noite. Olá, boa noite. A STF autoriza a abertura de investigação na Lava Jato contra Renan Jucá Sarney e Sérgio Machado, todos do PMDB. Em depoimento a Sérgio Moro, Fernando Henrique Cardoso afirma que nenhum presidente pode saber de tudo o que acontece. O tucano disse ainda que ele jamais soube de cartel na Petrobras. Com guerra de liminares, Moreira Franco continua fora do governo. Ministro Celso de Mello deve decidir amanhã a situação do PMDBista. 10 senadores que vão sabatinar Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça são alvos de inquérito no Supremo dentro da Lava Jato. O Ministério Público Federal denuncia 14 pessoas envolvidas na Operação Zelotes. Manifestantes e polícia militar voltam a se enfrentar em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. No Espírito Santo, a onda de violência continua. Número de mortos sobe para 113. O comandante da PM faz um apelo para a tropa voltar ao trabalho. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quanto isso, quanta alegria. Mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino e o Bradesco resolve, irmão. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. As propostas de alteração para o limite de bagagem das companhias aéreas têm causado uma polêmica danada. Para descobrir como vai funcionar isso, essa nova regra, fica comigo hoje no Todo Seu. Confira ainda um jantar super refinado e tudo o que movimenta o mundo da TV. E no musical, Leandro Learte solta o samba e mostra pra gente seu trabalho cheio de tradição popular. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite e claro, como sempre, estou aqui te esperando. Pode vir. Oferecimento CVC, sempre com você. Um estagiário de 17 anos confessou ter furtado 3 carros da Câmara Municipal de São Paulo. Segundo a polícia, os furtos aconteciam desde outubro do ano passado, mas ninguém no edifício notou a ação do adolescente. Era no setor administrativo da Câmara que o adolescente de 17 anos trabalhava como estagiário. Tinha a função de arquivar e distribuir os documentos nos gabinetes dos vereadores. Segundo a polícia, ele aproveitou o livre acesso que tinha no Palácio Anchieta para furtar 3 carros da frota, que é alugada pela Câmara. Os veículos semelhantes a estes são usados por vereadores e também pelo setor administrativo. Ao todo, são 60 carros. Na delegacia, o jovem confirmou aos policiais que cometeu os crimes e que agia depois do expediente. O primeiro furto teria ocorrido em outubro do ano passado. O estagiário teve o contrato cancelado. Dos 3 carros roubados, cada um avaliado em R$40 mil, 2 foram recuperados. A polícia investiga também a participação de mais um homem no caso. Ele seria o ex-namorado da mãe do adolescente. Aqui na Câmara Municipal, ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a mesa diretora informou que, em razão de uma série de crimes, estuda um projeto para a instalação de um sistema de monitoramento na casa. Uma outra medida seria também pedir para que o visitante se identifique na entrada, mas sem restringir o livre acesso ao prédio. Atualmente, não é preciso apresentar nenhum documento para entrar na Câmara.
Ainda segundo a mesa diretora, os furtos são frequentes por aqui. Só no ano passado foram cerca de 80 casos registrados, que inclui desde o furto de torneiras dos banheiros a lâmpadas. No prédio, poucas salas têm câmeras, como essa no plenário, por exemplo. 90 homens da Guarda Civil Metropolitana cuidam da segurança do local. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que Itamar Macedo Vicente foi indiciado pelos furtos. Ele teria confessado ter recebido os carros furtados da Câmara. O estagiário foi encaminhado à Justiça e aguarda a decretação de medidas socioeducativas. A missa de 7º dia da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva foi realizada na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O ex-presidente Lula acompanhou a cerimônia ao lado das noras e dos filhos, Marcos Cláudio e Luiz Cláudio, que vestiam uma camiseta com a imagem da mãe. Os netos do ex-presidente e de Dona Marisa também vieram. A Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, que era frequentada por ela havia muitos anos, recebeu a presença de amigos, sindicalistas e políticos. Dona Marisa morreu na última sexta-feira, aos 66 anos, vítima de complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral. Na sexta, foi atestado o óbito depois de seguir um protocolo para confirmar a morte cerebral. Mas no dia anterior, exames já indicavam que não havia mais circulação de sangue no cérebro de Dona Marisa. O corpo foi velado no Sindicato dos Metalúrgicos, também aqui em São Bernardo do Campo, onde ela e Lula se conheceram. Os dois estavam casados havia mais de 40 anos. Ao fim da missa, Lula se emocionou ao falar da mulher. A Marisa deixou muita dignidade e muita solidariedade. Obrigado. Depois de uma sequência de liminares, Moreira Franco continua fora do ministério do governo Temer. A guerra de liminares começou ontem à tarde, quando o juiz Eduardo Rocha Penteado, da Justiça Federal do Distrito Federal, suspendeu a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência da República. O governo recorreu e hoje o presidente do Tribunal Regional Federal em Brasília derrubou a liminar. Assim, Moreira Franco voltaria ao cargo. Mas, no começo da tarde, uma nova liminar, desta vez do Rio de Janeiro, manteve suspensa a posse do ministro, que acolheu uma ação popular contra a nomeação. Moreira Franco tinha assumido a Secretaria-Geral na última sexta-feira. A oposição acusa o presidente Michel Temer de nomear o fiel aliado para dar foro privilegiado a ele perante o Supremo Tribunal Federal. Moreira Franco foi acusado de receber 3 milhões de reais de propina da Odebrecht. O nome dele foi citado na delação premiada do ex-diretor da empreiteira, Cláudio Melo Filho. Moreira nega. Na decisão, a juíza do Rio, Regina Coeli Formizano, afirma não ver outra justificativa para a nomeação do PMDBista, a não ser a possibilidade de conferir foro privilegiado a Moreira Franco. No despacho, a magistrada citou ensinamentos do presidente Michel Temer como constitucionalista para fundamentar a liminar e pede desculpas a Temer. A juíza escreveu, abre aspas, peço humildemente perdão ao presidente Temer pela insurgência, mas por pura lealdade às suas lições de direito constitucional. Perdoe-me por ser fiel aos seus ensinamentos ainda gravados na minha memória, mas também nos livros que editou e nos quais estudei. Não só aprendi com elas, mas também acreditei nelas e essa é a verdadeira forma de aprendizado. Fecha aspas. Ela afirma ainda que o magistrado não pode se trancar em seu gabinete e ignorar a indignação popular. E também comparou a nomeação de Lula para a Casa Civil de Dilma Rousseff. Abre aspas. Por outro lado, também não se afigura coerente que suas promessas ao assumir o mais alto posto da República sejam traídas, exatamente por quem as lançou no rol de esperança dos brasileiros, que hoje encontram-se indignados e perplexos ao ver o seu presidente adotar a mesma postura da ex-presidente impedida e que pretendia também blindar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E concluiu a justificativa dizendo, ao mestre com carinho. Agora à noite, a Justiça do Amapá também suspendeu a posse de Moreira Franco. A decisão final cabe ao ministro Celso de Mello.
do Supremo Tribunal Federal. Ao chegar na corte, o ministro disse que deve decidir sobre a situação amanhã. No STF, há 2 ações que questionam a nomeação do PMDBista. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou que é absurdo o resultado de uma investigação da Polícia Federal que indicou que ele prestou favores à empreiteira OAS. A investigação da Polícia Federal teve origem em mensagem de celular entre Rodrigo Maia e o empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Segundo o relatório da Polícia Federal, há indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para os investigadores da Lava Jato, o deputado defendeu interesses da OAS no Congresso por 2 anos, como apresentar uma emenda a uma medida provisória que definia regras para a aviação regional em benefício da empresa. O relatório afirma ainda que o deputado pediu à empreiteira doações eleitorais no valor de R$1 milhão em 2014. O dinheiro foi repassado oficialmente à campanha do pai dele, César Maia, ao Senado. Rodrigo Maia nega. Agora, caberá ao Ministério Público Federal decidir se denuncia ou não o presidente da Câmara. Surpreendido pelo vazamento ilegal, do fim de uma investigação feita pela PF, onde o seu resultado é um resultado absurdo, um resultado que não tem nenhuma relação com a realidade. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a abertura de inquérito contra os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, o ex-presidente da República, José Sarney, e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, todos do PMDB. Os políticos são acusados pela Procuradoria-Geral da República de tentar obstruir a Operação Lava Jato. Segundo Rodrigo Janot, os 4 teriam atuado para construir uma ampla base de apoio político no Congresso e aprovar mudanças na lei para prejudicar as investigações. Todos negam ter cometido algum crime. Citado na Lava Jato, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, será o relator da indicação de Alexandre de Moraes para o STF na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A escolha foi feita pelo presidente da CCJ, senador Edson Lobão. Ele confirmou o nome de Braga após ter sido eleito para presidir a comissão, a mais importante do Senado. Como relator, caberá a Braga elaborar um parecer recomendando ou não a aprovação do nome de Moraes para ocupar uma vaga no Supremo. Segundo o senador, a sabatina na CCJ deve ocorrer no dia 22 ou no dia 1º de março. A votação no plenário pode acontecer no mesmo dia. O nome de Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer na segunda-feira e agora precisa de aprovação do Senado. Se for aprovado, ele entra na vaga de Teori Zavascki, que morreu no dia 19 de janeiro. O relator do caso na CCJ, Eduardo Braga, foi envolvido na Lava Jato. Ele, que foi ministro de Minas e Energia no governo Dilma, teve o nome citado na delação premiada de ex-executivos da empreiteira Andrade Gutierrez. Os delatores disseram que pagaram propina a Braga quando ele foi governador do estado do Amazonas. Braga diz que a denúncia é absurda e que se sente indignado e ofendido com as acusações. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vai sabatinar Moraes, é composta por 54 senadores, 27 titulares e 27 suplentes. Os investigados são os 5 titulares: Jader Barbalho, Edson Lobão, Valdir Raupp, todos do PMDB, Benedito de Lira, do PP e Lindbergh Farias, do PT, e os suplentes Romero Jucá, Renan Calheiros, do PMDB, Fernando Collor, do PTC, e os petistas Gleisi Hoffmann e Humberto Costa. Todos negam qualquer irregularidade. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Fernando Henrique Cardoso afirmou que nenhum presidente pode saber de tudo o que acontece e que ele jamais soube de cartel na Petrobras. Fernando Henrique prestou depoimento via videoconferência como testemunha de defesa do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. A ação penal investiga se a OAS usou doações ao Instituto para transferir dinheiro de propina da Petrobras. Na Lava Jato, Okamoto é acusado de lavagem de dinheiro pelos pagamentos feitos pela OAS a Graneiro para armazenar itens do acervo do ex-presidente Lula. Já o petista é acusado de receber benefícios da empreiteira também com o triplex em Guarujá, incluindo reformas imóveis planejados.
Lula e Okamoto negam todas as denúncias. A primeira afirmação de que presidente não sabe de tudo foi feita após ele ser perguntado pela defesa de Lula se sabia que propinas eram pagas na Petrobras durante a sua gestão. Em delação premiada, o ex-diretor da estatal, Nestor Cerveró, disse que recebeu vantagens indevidas nos anos 90 na gestão do PSDB. O presidente não pode saber o que está acontecendo com muitas pessoas. É um procedimento incorreto de pessoas, deve ser combatido. Tá? Eu nunca ouvi falar desse senhor. Fernando Henrique repetiu o argumento quando negou a existência de um cartel de empresas atuando na Petrobras quando ele era presidente. Nunca houve uma afirmação efetiva de cartelização, ou coisa que vai. Pode ter havido. O presidente da República não sabe tudo o que acontece. Pode ter havido. Agora, não teria minha aprovação. O ex-presidente afirmou que recebeu Okamoto para dar informações sobre o funcionamento do acervo e a criação da instituição. O tucano negou que seu instituto tenha recebido doações da OAS, mas citou doações de outras empreiteiras investigadas pela Lava Jato. Em geral, quem contribui com isso são as pessoas nas suas relações mais pessoais. Quem pode ter contribuído ao Everest, a Camargo, o Banco Itaú, o Banco Safra, o Bradesco, está tudo registrado lá. Fernando Henrique declarou que era impensável preservar o acervo presidencial sem doações. No final do depoimento, o juiz Sérgio Moro perguntou se houve algum tipo de doação por fora. O tucano negou. Senhor ex-presidente, eu peço até escusas por lhe perguntar isso, mas talvez tenha alguma relevância. Para a constituição e manutenção do Instituto, foi recebida em alguma oportunidade doações não registradas, doações por fora, contribuições escondidas? Não, isso é absolutamente impossível. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é. O Brasil inteiro ficou sabendo que o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, convocou Fernando Henrique Cardoso, tucano, ex-presidente da República, atualmente adversário do PT, para ser sua testemunha de defesa no processo da Operação Lava Jato, diante do juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Pois o Fernando Henrique aceitou e foi. Tem um depoimento estranho, disse que o Instituto Fernando Henrique nunca usou dinheiro fora de contabilidade para se sustentar. O que é que isso tem a ver com o caso Okamoto? Eu estou achando que o Fernando Henrique, o Paulo Okamoto, o PT, eles têm que explicar que história é essa, da mesma forma que ficou sem explicação o único fato no passado que eu acho que, de uma certa forma, teve ali alguma coisa do Fernando Henrique com o Paulo Okamoto, que foi a morte de Celso Daniel. Quando o Celso Daniel morreu, o Fernando Henrique e o seu ministro de Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, receberam o Lula, candidato a presidente, e o Zé Dirceu, presidente do PT, para, teoricamente, discutir a entrada da Polícia Federal no caso. Os tucanos foram cúmplices da tese do PT, que foi um crime comum, e até hoje aquela reunião nunca ficou bem explicada de verdade. Será que não era hora de, ao explicar o depoimento de hoje diante de Sérgio Moro, eles expliquem também essa história? O que é que você acha? Pois é, até terça-feira que vem, quem sabe a gente tem notícias sobre isso. Me espera aí, tá? Em pé. O Ministério Público Federal denunciou 14 pessoas envolvidas na Operação Zelotes. Elas são acusadas de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A quadrilha atuava junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para anular débitos de empresas com a Receita Federal. O grupo, que inclui lobistas, funcionários públicos e executivos, é acusado de favorecer a MMC Automotores, a representante da Mitsubishi no Brasil, após o pagamento de 33 milhões de reais. Segundo a denúncia, depois de receber a propina, os envolvidos conseguiram livrar a empresa de uma dívida de 600 milhões de reais em valores atualizados com a Receita Federal. Entre os denunciados estão os ex-conselheiros do CARF, José Ricardo da
Silva e Alexandre Paes dos Santos, o casal de lobistas Mauro Marcondes Machado e Cristina Maltoni, além dos empresários Paulo Ferraz e Robert Hitcher, e ainda 3 servidores públicos, entre eles a ex-assessora da Casa Civil Lítia Espíndola. O chefe da pasta era Branislav Kontik, braço direito do então ministro Antônio Palocci. Palocci está preso em Curitiba por suposto envolvimento em esquema investigado na Lava Jato. Kontik também chegou a ser detido, mas foi liberado. Anteriormente, o ex-presidente Lula e seu filho caçula, Luiz Cláudio Lula da Silva, também foram denunciados por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A empresa do casal de lobistas teria pago R$2,5 milhões à consultoria de Luiz Cláudio. A primeira-dama Marcela Temer se reuniu com mulheres de governadores e prefeitos para apresentar o programa Criança Feliz. O encontro foi no Palácio da Alvorada. Marcela, embaixadora do programa, lançado em outubro do ano passado e que tem como objetivo oferecer assistência para grávidas e crianças com até 3 anos, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família. A adesão ao programa, com orçamento previsto de R$300 milhões para este ano, deve ser feita até amanhã. Esse programa se alinha a outros importantes instrumentos normativos que visam assegurar os direitos das crianças como marco legal da primeira infância. Manifestantes e polícia militar voltam a se enfrentar em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. O protesto começou no fim da manhã e foi pacífico até às 3h30 da tarde. A confusão começou quando manifestantes lançaram rojões contra a PM, que disparou balas de borracha e gás lacrimogênio. Houve depredação de lojas e prédios por pessoas que participavam do ato. Algumas das principais ruas do centro do Rio foram fechadas. Dentro da Alerj, assessores e deputados que acompanhavam a discussão chegaram a usar máscaras para se protegerem do gás. Os manifestantes são contra o projeto de privatização da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos. A venda da empresa faz parte do termo de compromisso assinado com o governo federal para recuperar as finanças do Estado. De acordo com o site da Alerj, ao todo, desde ontem, foram analisados 27 vetos do governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, a projetos aprovados pela Casa. 1 foi retirado de pauta, 14 foram mantidos e 12 rejeitados. O projeto sobre a SEDAI recebeu mais de 200 emendas e será votado na terça-feira. O Sindicato dos Policiais Civis afirma que o número de mortos por causa da onda de violência que atinge o Espírito Santo há 5 dias subiu para 113. Desde o sábado, familiares de PMs fazem protestos em frente aos batalhões para impedir a saída dos policiais. O número corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, latrocínio, que é roubo seguido de morte, lesão corporal, também seguida de morte, e óbitos decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora dele. A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo ainda não divulgou os dados oficiais e afirma que não é o momento de fazer balanço. O último número disponibilizado pela pasta é o de 1.181 homicídios dolosos durante todo o ano de 2016. Hoje de manhã, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari, Wallace Belmiro Fernaziari, foi encontrado morto a tiros dentro do carro. Segundo a família, ele saía para trabalhar quando foi assassinado. Os ônibus da Grande Vitória voltaram a ser recolhidos para as garagens. Há 5 dias, famílias de PMs bloqueiam a saída dos batalhões em todo o estado. Os manifestantes pedem reajuste salarial para a categoria, mas o governo diz não ser possível atender o pedido por falta de verba. 1.000 militares do Exército e 200 policiais da Força Nacional reforçam a segurança. Mais 200 homens da Aeronáutica chegaram ontem à noite à Vitória. Um vídeo gravado em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Espírito Santo, mostra um tenente-coronel fazendo um apelo para que os PMs voltem às ruas. Pelo amor de Deus! Vamos trabalhar com venda! Vamos pra rua! Esse movimento mostrou que nós somos capazes!
A falta de policiamento desencadeou uma série de saques, arrombamentos e mortes por todo o estado. Alguns moradores de Vitória, que roubaram lojas nos últimos dias, começaram a devolver as mercadorias espontaneamente nas delegacias. Eles serão ouvidos e devem responder em liberdade. Esse fogão que eu peguei estava do lado de fora, na calçada, do lado da loja. Eu nem precisei de entrar lá dentro para pegar esse fogão. Aí eu peguei esse fogão e saí com ele nas costas. Quando cheguei em casa, eu botei esse fogão no canto, eu bati um arrependimento na hora. Assim, pô, tenho uma família, então... Daí eu decidi entregar de novo, entendeu? Ontem mesmo eu queria entregar, mas não sabia como fazer. Muito arrependido. Muito arrependido mesmo. Em decorrência de ter se apresentado espontaneamente, foi lavrado auto de apresentação espontânea que não exime a responsabilidade do crime. Responderão pelo furto qualificado com atenuante de 1 a 2/3 em decorrência desse arrependimento posterior. E em assembleia, o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo decidiu dar um prazo de 14 dias para que o governo atenda às reivindicações da categoria ou os homens também vão paralisar as atividades. O general Adilson Carlos Katibe, que chefia a força-tarefa das Forças Armadas no Espírito Santo, informou que o número de militares vai chegar a 3.000 até o final de semana. Uma forte nevasca que atinge o nordeste dos Estados Unidos provocou o cancelamento de mais de 3.000 voos. A orientação das companhias aéreas aqui no Brasil é para que os passageiros chequem se os voos para a região estão confirmados antes de irem ao aeroporto. Essa deve ser a pior tempestade a atingir a região nos últimos anos, segundo o Serviço Meteorológico americano. Estão previstos mais de 30 centímetros de neve, ventos de até 80 km por hora e temperaturas chegando aos 12 graus negativos em pelo menos 9 estados do nordeste do país. Com as aulas canceladas e somente serviços essenciais nas ruas, a recomendação é que a população se mantenha em locais fechados e alerta. Papa Francisco admitiu durante a entrevista que há corrupção no Vaticano. A declaração aconteceu em um encontro entre religiosos e deverá ser publicada na revista Civiltà Católica no próximo mês. No trecho publicado hoje pelo jornal italiano Corriere della Sera, o pontífice afirmou em tom de brincadeira que não precisa recorrer a ansiolíticos para dormir, apesar de ter de enfrentar a corrupção na Santa Sé, além das manobras dos conservadores que se opõem a ele e às suas reformas desde sua eleição ao papado em 2013. Francisco ainda afirmou que os questionamentos feitos contra a Igreja, principalmente pelos jovens, são importantes para a renovação do pensamento católico e que devem ser recebidos de forma acolhedora e não vetada pelo conservadorismo. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã, Gabriel. Até amanhã, muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Bono Todo Seu. Até amanhã. Não perca uma receita light e deliciosa no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora, Todo Seu.